Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal aqui no YouTube para falarmos sobre assuntos de laboratório. Nós estamos falando sobre o laboratório de citopatologia e estamos falando sobre microbiologia. E hoje nós vamos fechar essa parte de microbiologia falando sobre tricomonas vaginalis e sobre herpes vírus. E aí a gente fecha essa parte de microbiologia para partir para os próximos conteúdos. Beleza? Antes da gente começar, não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Já compartilha com outras pessoas para eles também poderem assistir o vídeo fresquinho dessa semana que está saindo, que é esse vídeo de hoje. E aí depois é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Então vamos falar sobre tricomonas. Ah, mas vai falar sobre herpes, mas HPV também é vírus. Sim, mas a gente vai falar disso quando a gente for falar de lesão. Então eu não vou deixar de falar do HPV, mas eu vou deixar para falar dele quando a gente for falar de lesão, que fica mais fácil da gente correlacionar uma coisa com a outra. Então a gente vai fechar hoje falando sobre herpes e sobre tricomonas. Então, tricomonas, ele é o mais enjoado de toda a microbiologia para você encontrar no esfregaço citológico. Então, se você está preocupado, você está estudando citopatologia, né, ou você está entrando para o mercado agora, está preocupado com alguma coisa, fique preocupado em se aprimorar, em encontrar tricomonas vaginalis, tá? Embora o tricomonas vaginalis ele seja um tipo de protozoário, de micro-organismo, que causa alguns aspectos inflamatórios um pouco mais intensos, você pode, e eu vou deixar um caso meu aqui, você pode encontrar tricomonas onde as células estão completamente normais. Normais, mas normal mesmo. E ele está lá, né? Provavelmente por uma infecção recente ou alguma coisa assim. Então você não tem como só ficar na expectativa de encontrar achados inflamatórios, reativos, para dizer que tem tricomonas naquele esfregaço. Você tem que achar o tricomonas. Aliás, isso é para tudo. Não adianta, eu tive uma aluna no estágio uma vez, que ela ficou lá uma hora e meia, mais ou menos, com a mesma lâmina. E eu estou preocupado, gente, essa menina, ela lê rápido, o que está acontecendo que ela está demorando tanto? Aí eu fui perguntar, o que está acontecendo que você está demorando tanto para ler essa lâmina? Ah, porque eu não estou conseguindo achar cândida. Falei, tá, mas você já viu se no laudo tem cândida? Não vi não. Aí eu fui lá olhar, aí não tinha. Falei, cara, mas não tem cândida aqui. Você está procurando uma coisa que não existe. Nem existe isso, você está inventando palavra. Então, esse é o grande problema, né? Às vezes a gente quer achar alguma coisa, mas não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber que ele está ali e a gente só vai saber se a gente conseguir encontrar. Com tricomonas e com qualquer outra microbiologia é exatamente a mesma coisa, tá? Então, o que você vai observar na microbiologia no tricomonas no esfregaço citológico? Porque ele é bem diferente. Quem pega um esfregaço de urina, aliás, eu vou tentar fazer um comparativo, pegar uma imagem de urina e uma imagem da citologia para vocês entenderem que tricomonas é diferente de um tipo de análise para outro tipo, tá? E o que você vai encontrar então no esfregaço citológico em relação a tricomonas? Você vai encontrar um citoplasma meio acinzentado e um núcleo meio acinzentado. Só que o núcleo um pouco mais escuro e o citoplasma um pouquinho mais claro. Basicamente, é isso que você vai achar. Por isso é tão difícil. E como é que você vai conseguir encontrar isso? Você vai encontrar porque o citoplasma do tricomonas é bem delimitado. Você consegue observar delimitações. Não é igual um citoplasma de uma citólise que está lá todo disperso, né? Está todo deformado. Não, você consegue ver contornos ali. Você vai conseguir entender que aquele núcleo, aquela bolinha que está ali dentro, é o núcleo do tricomonas, que normalmente é excêntrico, ok? Não é um núcleo central. Ele é mais excêntrico, mais para a periferia do tricomonas. Então, você está ali vendo um citoplasma meio acinzentado, de um tom mais claro. Dentro dele, um outro ponto, que é o núcleo, um cinza um pouquinho mais escuro. E aí você consegue pegar
a saber que é tricomonas. Alguns, não são todos os esfregaços, alguns podem apresentar, alguns tricomonas, podem apresentar uma outra estrutura que é a membrana ondulante desse tricomonas. E aí você vai olhar ali e vai ver direitinho que é um tricomonas. Aí você não tem como ter dúvida, você tem certeza mesmo que é tricomonas. Você tem certeza absoluta que é tricomonas. Se a pessoa tem certeza, ela é absoluta. Então, você tem essa maneira de observar, mas é difícil. Eu não tenho como aqui, num vídeo curto, né, explicar para vocês isso de uma maneira muito detalhada. Né? E é por isso que eu estou preparando esse curso, que aí eu vou ver pegar várias imagens de tricomonas, os mais difíceis, os mais fáceis, para ficar mais simples para vocês poderem acompanhar. Tá? Mas eu vou deixar imagens aqui também para vocês terem uma ideia de como é que vocês encontram tricomonas no esfregaço, ok? Antes da gente continuar para o herpes, não esquece, pessoal, de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Já deixa os seus comentários aqui. Qual é a sua maior dificuldade, por exemplo, de encontrar tricomonas? Você encontra fácil? Se você tem uma dica para deixar para a gente aqui, como é que a gente faz para encontrar melhor o tricomonas no esfregaço, deixa também, que aí depois eu posso até fazer um comentário sobre isso num vídeo futuro para também espalhar essa dica aí para o pessoal, beleza? Continuando aqui, a gente então vai falar sobre herpes. Herpes é um vírus. E aí a gente sabe, né, quem trabalha com microscopia sabe que microscopia óptica não dá para ver vírus. Pô, mas a gente faz um trabalho para achar HPV, que é um vírus. E como é que a gente consegue achar se a gente não consegue ver o vírus? Porque quando a infecção é viral, a gente observa as alterações morfológicas que esses vírus causam nas células infectadas. E o tipo de infecção ele é diferente de um tipo de vírus para outro tipo de vírus. Então, por isso a gente consegue identificar, por isso a gente consegue perceber se é um vírus do tipo herpes, se é um vírus HPV, né? Então a gente tem como observar as alterações que são provocadas. Tá? E aí, como é que a gente observa, então, uma célula infectada por herpes? Né? Já que os vírus eles são micro-organismos que são intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só conseguem se multiplicar, eles só têm metabolismo se eles invadirem uma célula. Então a gente tem que ver o que acontece com essas células. Então nós temos algumas características, e a gente vai elencar essas características. Eu vou deixar o nome dessas características aqui, e aí depois eu vou deixar algumas imagens com as infecções por herpes para vocês poderem ver essas características de maneira mais específica. Primeira característica, nós temos uma citomegalia. Então essa célula aumenta de tamanho, e tem um motivo para isso, a gente vai ver já já. Então ela vai ficar bem maior do que uma célula comum, uma célula normal. Pode ser célula escamosa, pode ser célula metaplásica, tá? Pode estar nos dois tipos. Citomegalia. Nós vamos ter a multinucleação. Essa célula vai ficar com vários núcleos, muitos núcleos, e por isso ela aumenta tanto de tamanho. A quantidade de núcleo dentro dessa célula vai fazer com que esse citoplasma, para acomodar essas células, acabe ficando bem maior. Tá? Então, multinucleação vai ser um outro aspecto. Amoldamento nuclear. Lembra que eu falei para vocês do estiócito gigante multinucleado? Que tem vários núcleos, mas os núcleos não são amoldados, eles ficam sobrepostos uns nos outros, inclusive. Na infecção por herpes, isso não acontece. Acontece o contrário. Os núcleos vão se acomodando uns nos outros, se moldando uns nos outros, para que eles fiquem ali mais próximos e possam ficar dentro daquele citoplasma ali, que é uma área restrita. Vocês vão ver nas imagens que não sobra tanto citoplasma igual no estiócito multinucleado. Tá? Então, os núcleos ficam amoldados, ficam ali de conchinha um com o outro, né, para eles ficarem mais organizados ali. Um outro aspecto que a gente vai observar é a marginalização da cromatina, que dá a esses núcleos um aspecto de vidro fosco. Então você vai ver o núcleo um pouco mais apagado, mas você vai observar, por conta da marginalização da cromatina,
o espessamento da borda nuclear. Então, o espessamento da borda nuclear, nesse caso, vem por conta da marginalização da cromatina, que também dá esse aspecto de vidro fosco na célula, no núcleo dessa célula infectada. E também nós vamos observar inclusões nucleares. Tá? São inclusões bem grandes, relativamente, né? Eu estou comparando aqui com o nucleolo, mas são inclusões bem grandes. Você vai observar dentro, pode estar ou não, você pode ter uma célula com um núcleo de aspecto de vidro fosco, mas não ter essa inclusão, tá? Mas é uma parte importante que pode aparecer dentro do núcleo de uma célula infectada por herpes. Então, esses são os aspectos que você vai observar. Normalmente, esses aspectos você vai encontrar em várias células, não vai encontrar numa célula só, tá? E são bem expressivos. As células infectadas por herpes não são difíceis de encontrar. Você vai ver uma célula cheia de núcleo dentro, você já vai em cima para saber o que está acontecendo. Tá? Então, não é tão difícil de encontrar. Eu ainda acho que Cândida e Trichomonas são os mais difíceis de encontrar, principalmente quando a Cândida está em esporos. Eu acho bem difícil. Mas herpes não é difícil. Gardnerella não é difícil. Leptotrix, nenhum dos outros é tão difícil de encontrar. Agora, você vai ter que prestar muita atenção para encontrar o Trichomonas e a Cândida, principalmente quando ela estiver vindo em esporos. Já viu, né? Tá, então, o herpes ele tem essas características, vocês vão achar com bastante facilidade. As imagens que eu vou deixar aqui já vai ajudar vocês também para ficarem mais espertos, para encontrarem possíveis infecções por herpes. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou ficando por aqui, agradeço vocês pelo apoio, pela força, pela audiência de vocês. Deixa um like no vídeo, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta, coloca os seus comentários aqui, o que você acha, né, de interessante na citopatologia, que a gente possa fazer outros vídeos para colocar aqui no canal, tá? E mais pra frente eu vou dando para vocês aí como é que tá ficando a confecção dos cursos, tá? Eu vou deixar uma parte desse curso, inclusive vai ser oferecido de forma gratuita. Tem também o e-book que eu estou preparando de microbiologia, eu vou deixar também disponível para vocês. E assim que tiver tudo pronto, eu vou anunciar lá no Instagram. Não esquece também, bem lembrado, não esquece de me seguir lá nas redes sociais também. Eu deixo sempre casos clínicos lá, uma vez por semana eu boto o caso clínico, eu comento esses casos clínicos depois. Normalmente eu boto terça-feira o caso clínico e depois eu faço o comentário na sexta-feira desses casos clínicos. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela força de vocês e até a próxima.